Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nona sessão, né, do curso Eco Saúde da Mulher na Atenção Primária. Estimamos a todos uma excelente tarde de aprendizado e que nós possamos cada vez mais aprimorar nossos conhecimentos acerca da atuação frente, né, à saúde da mulher dentro do seu aspecto, né, de saúde integral. Hoje teremos como tema do nosso encontro toxoplasmose na gestação e iniciaremos com a apresentação dos nossos integrantes de equipe. Então, iniciar por mim, sou Elisiane Bernardo, enfermeira obstetra, estou como colaboradora e apresentadora do programa Eco Saúde da Mulher e sou professora da Universidade Federal de Sergipe. Sejam todos bem-vindos. Professora Ludmila. Boa tarde a todos, uma vez mais sejam bem-vindos. Meu nome é Ludmila, sou enfermeira, professora também da Universidade Federal de Sergipe e coordenadora geral desse projeto. Obrigada por estarem aqui conosco. Boa sessão. Professor Carlos. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o professor Carlos, faço parte do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe e colaboro aqui com a parte de gestão de tecnologias e de registros clínicos e banco de dados no ECO. Muito obrigado, uma ótima sessão. Professor Glebson. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Glebson, também sou professor da Universidade Federal de Sergipe. No Grupo ECO, atuo na coordenação de monitoramento e avaliação. Professora Eliana Ofélia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou também da Universidade Federal de Sergipe e dentro do projeto ECO eu estou como coordenadora metodológica. Tenham uma ótima sessão e todos sejam bem-vindos. Maria Casa, da Universidade Novo México. Olá, boa tarde a todos. Sou Maria, prazer em estar aqui com vocês. Eu auxilio dentro do Instituto ECO os parceiros ECO do Brasil a implementarem os programas. Prazer estar aqui. Convido agora, né, os representantes da FUNESA, Renato. Naciele. Caso, né, não estejam, talvez ainda não conseguiram acessar. Então, gente, vou trazer para vocês alguns lembretes, né, importantes da nossa sessão, mas antes disso eu vou pedir para vocês irem se apresentando, né, colocando aí o nome de vocês, de onde vocês estão falando, né? Então, aqui já vi que alguns de vocês já se apresentaram, né, no chat. Isso é muito importante, né, que a gente saiba de onde vocês estão, que nesse momento, né, nós temos pessoas de todo o Brasil, né, de todas as regiões do nosso Brasil. E isso a gente fica com uma felicidade enorme porque, né, o nosso cuidado ele se estende, né, e a gente sabe das particularidades de cada território e essa troca ela é muito importante para que a gente conheça, né, e reconheça como a gente pode atuar melhor, né, dentro do nosso contexto. Então, gostaria de trazer também os lembretes, né, importantes para que nós tenhamos uma boa sessão. Então, eu vou solicitar para vocês que no momento das discussões, em que vocês queiram falar algo, que vocês sinalizem, tem um botãozinho aí do lado, né, que vocês podem acionar com a mão, ou coloquem as mensagens de vocês no nosso chat, que nós estaremos acompanhando, tá? Vamos priorizar, obviamente, aquelas perguntas e que vocês abram, né? Liguem o áudio de vocês, a câmera, possivelmente, se vocês conseguirem estar com as câmeras ligadas, para a gente é muito importante que a gente consegue se conectar mais, né, um com o outro, tá? Além disso, né, eu informo que nós teremos os links da sessão, né, no final, em que vocês precisam responder o link de avaliação da nossa sessão. E neste dia, também lembro que vocês receberam via e-mail um link de avaliação dos formulários relacionados à pesquisa,
Então, nós estamos, né, na metade do curso e, a partir de agora, nós estamos realizando uma pesquisa para avaliar, né, o impacto, o resultado que a gente alcançou até o presente momento. Então, é de suma importância que vocês respondam, né, que vocês realmente preencham esses formulários para que a gente possa alcançar e obter os resultados esperados. Então, desejo a vocês uma excelente sessão. Lembro que a sessão será gravada, né, especialmente no momento da didática, e que, ao final, nós teremos também a disponibilização das principais recomendações relacionadas ao caso que foi apresentado. Então, agora, aproveito para convidar a nossa especialista de hoje, a professora doutora Shirley Verônica Melo de Almeida Lima, para realizar a apresentação didática, né, com o tema toxoplasmose na gestação. Obrigada, professora Elisiane. Boa tarde a todos, todas. Hoje, né, me chamo Shirley, sou enfermeira de formação, sou professora também da Universidade Federal de Sergipe e estou como, né, contribuindo aí um pouquinho com o projeto ECO. Então, a temática da discussão de hoje e do aprofundamento que a gente vai tentar desenvolver com vocês é justamente sobre toxoplasmose gestacional. Pode passar, por favor. O agente causal, né, da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, é um protozoário, um parasita intracelular obrigatório. A toxoplasmose ela é considerada uma zoonose, né, por ser transmitida por animais, sendo os felinos os únicos hospedeiros definitivos, né, do toxoplasma. E em relação à prevalência e epidemiologia da patologia, a gente tem uma discrepância importante, né, considerando a infecção mundialmente. A maior carga da doença, da toxoplasmose, ela está concentrada na América do Sul e em alguns países do Oriente Médio. Então, diversos fatores, eles interferem na prevalência e incidência da toxoplasmose. Um deles é a soroprevalência e o número de contatos com a fonte da infecção, condições socioeconômicas, né, e higiene da população, além da localização geográfica onde aquela comunidade ou aquela pessoa está inserida. Estima-se, né, nos dias atuais, que no Brasil a toxoplasmose congênita ela varia entre 4 a 10 casos a cada 10 mil nascidos vivos, ou seja, tendo um impacto importante e comprometimento na saúde da criança e na saúde da mulher. A taxa geral de perda, né, de abortamentos, incluindo natimortos e perdas fetais, ela está variando aqui no Brasil entre 5% e 21% entre todas as gestações com toxoplasmose diagnosticada. Pode passar, por favor. Em relação à transmissão da toxoplasmose, ela se dá, né, através dos hospedeiros intermediários, e aí a gente considera, então, hospedeiros intermediários como seres humanos, roedores, aves, animais domésticos e silvestres, e ocorre através do contato com a terra ou areia, ingestão de alimentos que tenham sido contaminados pelos oocistos, que é a forma mais resistente do toxoplasma, e depositados, então, no meio ambiente, o que pode estar afetando aí frutas, vegetais mal lavados, carnes, queijos, enfim, derivados, né, lactícios e mal cozidos, por exemplo. A contaminação por oocistos, ele também pode ocorrer por meio do consumo da água contaminada, do contato íntimo com gatos contaminados, né, com alguns felinos, especialmente o gato, e também por meio da ingestão de carnes cruas. Tem algum áudio aberto. Por meio da ingestão de carnes cruas, as quais podem conter aí cistos teciduais, o que pode ocasionar também a transmissão do Toxoplasma gondii, tá? Além de peixes e crustáceos que ocasionalmente ou de forma temporária podem estar contaminados, desde que vivam, né, em águas contaminadas, eles também podem conter aí cistos teciduais e estar contaminando os seres humanos ou os hospedeiros intermediários nesse caso. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês o ciclo de vida, basicamente, do Toxoplasma gondii, tá? Então, ele inicia no hospedeiro definitivo, aí ainda está aqui, né, o felino, o gato, posso mostrar assim. Esse oocisto, né, nas fezes dos gatos, eles podem estar contaminando aí roedores
e aves, considerados então como hospedeiros intermediários, podem ter cistos teciduais, e esses cistos teciduais, eles podem migrar ou serem direcionados para a água, alimentos como vegetais, frutas, e também para animais, né, silvestres e domésticos, como a gente vê aí embaixo, enfim, galinha, boi, enfim, tudo que a gente pode tá consumindo também enquanto animal. Então, uma vez que esses cistos teciduais, eles podem estar imersos nesses animais e nesses alimentos, isso pode estar contaminando os seres humanos, e especialmente nesse caso, a gente falando da toxoplasmose gestacional, a mãe, e pode passar por via transplacentária, ocasionando, então, a toxoplasmose congênita. Os cistos teciduais, eles podem também comprometer tecidos cerebrais, causar complicações neurológicas, complicações oculares e também se depositarem em músculos, como até o miocárdio, tá? Então, o ciclo seria basicamente esse de transmissão e de vida, né? O ciclo de vida do Toxoplasma gondii. Pode passar, por gentileza. A toxoplasmose na gestação, ela vai variar de acordo com o estado imunológico materno, obviamente, varia também em decorrência da virulência da cepa deste protozoário e o trimestre gestacional em que ocorreu esta infecção. Então, a taxa de transmissão vertical, ou seja, a taxa de transmissão, né, congênita do toxoplasma, ela é diretamente proporcional à idade gestacional, enquanto que a morbimortalidade fetal, ela é inversamente proporcional ao tempo de gestação no momento dessa infecção aguda. Então, praticamente a taxa de transmissão do feto, ela acontece em aproximadamente 14% no primeiro trimestre, e isso quase quadriplica no terceiro trimestre, alcançando aí aproximadamente 60% de transmissão. Ou seja, quanto maior a idade gestacional, maior o risco de transmissão e de infecção fetal. Apesar disso, a gravidade ela tende a ser maior no início da gestação, com uma transmissão talvez um pouco mais baixa, tá? Então, é justamente essa comparação inversamente proporcional aí. Costumamos chamar, às vezes, de time de infecção, que é onde o profissional de saúde precisa estar atento, né, para o diagnóstico oportuno, para o diagnóstico precoce e o acompanhamento. Então, o que seria esse time da infecção? É justamente, quanto mais precoce a infecção na gestação, maior o risco de complicações graves, embora a transmissão seja muito mais comum em infecções, talvez, com a gestação um pouco mais prolongada. Então, é nesse time, é nessa precocidade que a gente, enquanto profissional de saúde, pode estar atuando para evitar complicações mais severas. Pode passar, por gentileza. Algumas medidas estabelecidas de prevenção, que embora pareçam simples, mas são as medidas, né, mais estabelecidas no Ministério da Saúde, e o que a gente precisa mesmo orientar os pacientes para com a prevenção da toxoplasmose, que é justamente higienizar frutas, legumes e verduras, evitar a contaminação cruzada de alimentos crus, não consumir carnes cruas ou mal cozidas e mal passadas. Quem puder fazer o congelamento da carne antes do consumo, é o que a gente chama de congelamento profilático, evitar consumir leite e derivados crus, consumir água filtrada, né, ou fervida, higienizar pias e utensílios que utiliza para preparação de alimentos, higienizar as mãos, alimentar gatos, né, com ração, não deixando que façam ingestão de carne crua, porque os cistos teciduais podem estar, inclusive, na carne crua, que pode contaminar aí tanto os gatos e quanto os hospedeiros intermediários, que somos nós, os seres humanos. E evitar, né, obviamente, manusear terra ou solo, caso necessário, utilizar também luvas. Então, essas são as medidas estabelecidas e principais medidas de prevenção mesmo, de orientação para a toxoplasmose. Pode passar, por gentileza. Quanto ao diagnóstico, né, quanto à prática clínica, o diagnóstico materno, ele é feito essencialmente através de exames sorológicos para detectar infecção aguda e ou crônica, né? O diagnóstico, ele baseia-se na detecção de anticorpos específicos, que seriam o IgM e o IgG, e é realizado aí por diferentes técnicas laboratoriais. Já o diagnóstico fetal, ele é feito através da amniocentese, para detectar aí o DNA do parasita no líquido amniótico, e deve ser realizado, idealmente, a partir das 18 semanas de gestação, tá? Ou após 4 semanas de uma data estimada da infecção materna, e traçar esse acompanhamento através da ultrassonografia obstétrica. Então, enquanto sinais de alerta, é importante a gente reconhecer a toxoplasmose aguda, que não tenha repercussão fetal, né, uma vez que já tratada precocemente, e aquela toxoplasmose aguda com suspeita de repercussão fetal, enquanto sinais de alerta para a prática clínica na atenção primária. Pode passar, por favor.
E aqui eu trago um pouquinho sobre a produção de anticorpos e a interpretação desses resultados. Então, a gente tem o IgM, né? A produção do IgM, ela inicia-se em 2 semanas, aproximadamente, após a infecção, e tem o seu pico de produção entre 1 e 2 meses. É quando a gente vai ter esse estimador, né? Essa titulação garantida aí no IgM. O padrão de queda do IgM, ele é mais acentuado nos primeiros meses, e após a infecção aguda, ele vai reduzindo. Já o IgG, ele inicia a sua produção, né, a partir da produção do IgM, aparecendo aproximadamente 15 dias depois dessa positivação do IgM. Então, o pico de produção do IgG já é um pouco diferente, ele ocorre em 2 a 3 meses, e o padrão de queda ele é muito mais lento quando comparado ao IgM. E a gente também tem o teste de avidez, que é extremamente importante, especialmente quando a gente fala das primeiras 16 semanas de gestação, ou seja, o teste de avidez, ele é a afinidade ou a força de ligação do anticorpo com o toxoplasma, ou seja, do anticorpo com o antígeno. O teste, ele apresenta algumas limitações para auxílio de diagnóstico. Então, assim, sendo importante para os casos especificamente antes das 16 semanas de gestação, que é quando a gente consegue, então, mensurar se essa infecção ela foi recente ou se ela já foi anterior à gestação atual dessa mãe, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe um pouquinho mais específico sobre o teste de avidez, sobre como interpretar, como melhorar a condução clínica. Então, se o teste de avidez ele foi realizado até as 16 semanas, como a gente tinha comentado, e apontar um elevado percentual de ligação do IgG com o toxoplasmose, com o antígeno, ou seja, se ele tiver uma alta avidez, é seguro a gente excluir, então, uma infecção aguda. A alta da avidez, ele vai indicar a produção de anticorpos a mais de 12 a 16 semanas, ou seja, aproximadamente 4 meses. Então, isso vai significar que, se eu tenho uma alta avidez, significa que essa infecção ela não foi recente, é uma infecção que aconteceu por pelo menos 4 meses atrás. Após as 16 semanas de gestação, independente do resultado do teste, seja baixo, seja alto ou intermediário, a avidez ela não tem autonomia para definir exatamente o tempo de infecção. Então, o ideal do teste de avidez é que a gente faça mesmo no início da gestação, para que a gente consiga mensurar se essa infecção ela é recente ou não. E aí eu trago dois gráficos simples que podem estar mostrando essa parte em marrom, o IgG positivo e um IgM positivo. Entretanto, eu tenho uma baixa avidez, o que significa, então, uma infecção aí recente. E o cenário mais amarelinho, né, do primeiro gráfico, a gente tem uma situação de IgG positivo e de IgM negativo, o que vai traçar aí talvez uma alta avidez, tá? E aí não significa que é uma infecção recente, o que a gente pode caracterizar que essa infecção aconteceu antes da gestação. E aí o segundo gráfico é basicamente para mostrar que ao longo do tempo, os marcadores de avidez, eles podem nos sinalizar que quanto maior o teste de avidez, menor seria a possibilidade de infecção recente, tá? Então, é inversamente proporcional. Pode passar, por gentileza. Aqui eu trago algumas manifestações clínicas, tanto na gestante quanto na criança. Então, a maioria das manifestações, né, elas são assintomáticas, apresentam sintomas bastante inespecíficos, como febre, cefaleia, mialgia. A manifestação mais comum e específica dessa infecção aguda é a linfonodomegalia cervical bilateral e simétrica, que pode durar aí por algumas semanas, mas é um diagnóstico ainda muito difícil de traçar em decorrência da quantidade de assintomáticas que existem. Já nas crianças, a gente pode ter lesões oculares, alterações neurológicas e alterações sistêmicas. As oculares são as conhecidas, as mais comuns, né? 70% das afecções nas crianças são oculares. Temos a neurológica, que pode agravar aí para microcefalia, surdez neurosensorial, e as sistêmicas, que são as menos comuns, mas podem também estar traçando aí a trombocitopenia e o derrame pericárdico. Pode passar, por favor. Como tratamento, o Sistema Único de Saúde, ele preconiza um tratamento gratuito, então a gente usa duas principais mecanismos de tratamento, né? Inicialmente com a espiramicina, que é uma droga gratuita e servida pelo SUS também, e o esquema da tríplice, contando com 3 drogas, né? Que seria o combo, com a pirametamina, a sulfadiazina e o ácido folínico. E aí, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho, de acordo com a dosagem de cada um. Pode passar, por gentileza. Aqui eu trago basicamente o fluxograma, foi o mais atual, né, da nota técnica.
publicado pelo Ministério da Saúde, que foi em 2022, juntamente com o novo Manual de Pré-Natal de Alto Risco. Então, eu vou passar brevemente sobre esse fluxograma, mas se atentem a onde a gente identifica aí o IgG positivo e IgG negativo, especialmente nesse quadro roxinho, quando a gente tem o resultado desses exames e consegue fazer a leitura. Em amarelo, a gente tem o IgG positivo e o IgM negativo, onde precisa iniciar a espiramicina imediatamente, isso considerando o cenário antes das 16 semanas. E a gente também tem gestantes, né, que podem aparecer com o IgG negativo e o IgM positivo, precisando aí de uma infecção, de uma investigação maior para que a gente possa descartar ou não a infecção aguda. Exato. Pode passar, por gentileza. Considerando que ela tem menos do que 16 semanas, né, é aconselhável, é recomendável que a gente solicite o teste de avidez. E nessa parte esquerda, se vocês observarem aí, se der forte avidez, né, do IgG, é possível, é uma infecção anterior à gestação, ocasionando, então, a possibilidade de interromper o uso da espiramicina e mantém o pré-natal de risco habitual, tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, tá? Entretanto, se a avidez for baixa, como nesse segundo quadro em amarelo aí, a gente tem essas duas opções. Solicitar exames de acompanhamento para saber se os exames estão em cutoff, né, em limítrofe, ou a gente confirma ou descarta, né, essa infecção aguda no quadro em verde, e aí a gente segue com todo o protocolo da amniocentese também para fazer o tratamento dessa gestante e antecipar aí, né, a prevenção da infecção congênita. Pode passar, por gentileza. O outro fluxograma extremamente importante é acima de 16 semanas, como seriam essas principais conduções. E aí eu trago aí abaixo, né, os três resultados, como IgG positivo, IgM negativo em roxo, IgG positivo, IgM positivo, e o IgG negativo e o IgM positivo. Como seriam essas principais conduções após as 16 semanas? Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí, eu vou focar nesse amarelo, tá? Que é onde a gente traça aí o IgG positivo e o IgM positivo também. Então, precisa de um acompanhamento. Se a sorologia anterior à gestação é desconhecida, é provável que essa infecção tenha acontecido em gestação anterior. Solicitar novamente os exames após 2 e 3 semanas e fazer a condução do tratamento com a espiramicina, caso isso seja positivo. Tá? Mantendo essa soroconversão ou entendendo que essa infecção é aguda através do IgM e IgG, a gente inicia o tratamento após 16 semanas com a medicação da tríplice, né, considerando aí a sulfadiazina, a pirimetazina e o ácido folínico. Pode passar, por gentileza. Por fim, eu trago algumas reflexões importantes de atenção primária, essencialmente as medidas preventivas, como havia comentado, ou seja, uma adequada orientação sobre hábitos alimentares e de higiene, reforçando também as políticas de saúde pública, a importância da triagem pré-natal e neonatal através do teste do pezinho. As evidências científicas reforçam que esse início oportuno e o tratamento adequado reduz o risco da toxoplasmose congênita e evita, né, maiores comprometimentos aí na saúde da mulher e da criança. E, por fim, reforço e saliento para um olhar holístico para essa mulher, considerando o impacto psicológico e social da mãe, da família e a importância desse suporte dentro dos serviços para que a gente possa intervir precocemente diante dessas mães e crianças afetadas. É isso, pode passar, por favor. Agradeço, obrigada, pessoal. Obrigada, professora Shirley, pela excelente apresentação. Realmente é um tema, né, que observamos uma alta incidência, né, na nossa comunidade e você trouxe não apenas os aspectos relacionados a essa detecção, mas esse olhar, né, da atenção integral à gestante que está, digamos, com uma suscetibilidade ou, né, que tenha fatores ali de riscos relacionados, né, à sua situação de vida que possa comprometer, né, a sua saúde e que tenha ali agravos, né, que possa estar se infectando. Então, estamos agora, né, abrindo para as partes de perguntas, dúvidas, né? Então, aproveitem esse momento para sanar, né, as dúvidas que vocês tenham acerca do tema e da apresentação, né, tão ilustre da professora Shirley. Quem
quiser, liga e sinaliza com a mãozinha, pode fazer sua pergunta abrindo o microfone, fiquem à vontade, tá, gente? E para os tímidos, podem ir colocando aí no chat que a gente, em tempo e posteriormente, a gente vai buscando responder. Nós temos algumas perguntas, eu vou aqui falar, tá? Por enquanto, vocês vão criando aí coragem, certo, gente? Temos aqui duas perguntas no chat. A Evelis, né, pergunta: qual o valor laboratorial se considera toxoplasmose? Evelis. Ela, acho que ela comentou até na semana passada, eu lembro. Ó, Evelis, tem diversos laboratórios que utilizam padrões distintos, né? Mas em relação ao IgG e o IgM, basta a gente saber, né, se ele é positivo ou não. Obviamente, quando você traça o acompanhamento para você ver a soroconversão, se está negativando ou não, você vai ver a queda desse valor estimado. Uma coisa que a gente recomenda é que seja o mesmo laboratório, né, desde o pedido inicial até o acompanhamento dessa gestante, para que não tenha discrepâncias em relação aos valores padronizados pelo próprio laboratório. Em relação ao teste de avidez e ao padrão, né, desses valores, diversas literaturas, né, também mencionam valores distintos. Então, tem laboratórios que consideram menor do que 30 como baixa avidez, maior do que 60 como alta avidez. Já vi também evidências que consideram menor do que 50% e maior do que 50% para considerar como baixa e alta avidez. Então, a recomendação é que você utilize o mesmo laboratório e que você, né, visualize qual é o padrão que esse laboratório está atingindo aí em relação à titulação, que seria o mais específico para valores, né? E não para positividade ou negatividade aí desse cutoff, que seria o limítrofe. E aí, corajosos, alguém já criou a coragem para fazer a pergunta, ligar seu microfone? A gente quer ouvir vocês, ouvir de onde vocês estão, a vozinha de vocês. Vamos perder essa timidez, gente. Já estamos no nosso nono encontro, né? Na metade aqui já é todo mundo de casa, viu? Ok, então vamos. Alguém? Pensei que tivesse visto uma mãozinha aí levantando. Mas vamos lá. Aqui tem algumas perguntas, a gente, né, estou aqui selecionando o que poderia ficar aqui mais interessante para todo mundo. Então, a Lavínia Brito, ela pergunta: o teste de avidez deve ser solicitado se IgM e IgG positivo? Eu acho que você colocou, né, muito bem na apresentação, assim, especialmente também relacionado ao período gestacional, mas se você quiser só rapidamente mencionar, Shirley. Pronto. A pergunta de Lavínia aqui, ela fala sobre IgM negativo e IgG positivo. Então, o teste de avidez, Lavínia, ele vai ser mediado mesmo pela idade gestacional. Agora, uma vez que é a primeira vez que você faz a solicitação das sorologias e você tem um IgM negativo e um IgG positivo antes de 16 semanas, então a gente pode considerar, inclusive, que essa gestante ela já está imunizada, é a que a gente chama de imunidade remota. Então, ela já adquiriu essa imunidade antes mesmo da gestação. Então, o que caracteriza aí é que ela não está com a infecção, né, ativa e muito menos aguda. Então, nesse caso, a gente nem precisaria solicitar o teste de avidez, que é justamente a resposta para a sua pergunta. Ok, nós iremos agora para a última pergunta, certo? Com a especialista e posteriormente a gente retorna com o caso, né? A apresentação do caso, mas aqui essa pergunta ela se repetiu. E aí eu faço mais uma vez aqui o chamado. Alguém gostaria de ligar o seu microfone e fazer sua pergunta para a gente no ao vivo? Pronto. Então, como não temos, né, ainda vão criando coragem, tá?